Neste canal para falar que finalmente comecei a ler a saga Trono de Vidro. E eu vim aqui falar para vocês dar um review sem spoilers sobre esse livro. Então, eu li o primeiro livro, Trono de Vidro, e vim aqui falar com vocês sobre ele um pouquinho. Mas antes de eu começar, já quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa teu like, que isso me ajuda demais. Compartilha com outras pessoas e comenta aqui o que você acha sobre essa saga, se é que você já leu ou não. Bom, tem uma coisa para falar logo de imediato. Nesse livro, a gente tem dois personagens principais aqui, masculinos, que me deixaram divididas pela primeira vez. Mas, conhecendo Sarah J. Maas como eu conheço, pois já li todos os livros de Akotar, já li Crescent City e agora resolvi encarar O Trono de Vidro. E logo mais teremos aí o livro 6 de Akotar e provavelmente o livro 4 de Crescent City. Então, enfim, aqui inclusive meu negocinho, ó. Gente, sou apaixonada em Sarah J. Maas. E eu tava enrolando muito pra ler essa saga. Primeiro, porque eu tava com medo. Segundo, vocês já viram a quantidade de livro que é? Pois é, né? Então, falou aquela que começou a ler Zodiac Academy, né? Mas tudo bem. Enfim, vamos então ter aqui. Vou falar logo pra vocês que eu li o primeiro livro, que foi A Lâmina da Assassina. Então, eu li ele primeiro, tá? São vários contos que contam um pouco antes do que acontece em Trono de Vidro. Se eu não estou enganada, tá? Faz um tempo que eu li. Eh, e a gente entende um pouco de quem é o Sam e um pouco da Celina Sadortian. Então vamos lá, quem é a Celina Sadortian? Ela é uma assassina, a maior das assassinas, e ela tem apenas 16 anos na época que se passa a Lâmina da Assassina. Acontece uma situação lá e ela vai parar então em Endovier. Ela vira uma escrava lá em Endovier. E a gente já começa Trono de Vidro com ela sendo resgatada pelo príncipe da coroa, o Dorian. Sim, a gente já é introduzido ali ao Dorian, que tem ali o seu fiel guerreiro, que é o Kael. Então a gente já é introduzida a Dorian e a Kael. E eu tava esse tempo todo mundo falava, não, porque Trono de Vidro é a melhor série da Sarah J. Maas, porque Dorian isso, Kael aquilo, Rowan sei lá das quantas. Ainda não conheci o Rowan, mas quando eu conheci eu venho aqui falar pra vocês. Então ele vai resgatar, por quê? Porque o pai dele tá tendo tipo uma disputa no reino para que o vencedor se torne ali o vencedor do rei, né? Do cara lá e tal, seja meio que o assassino do rei, o guerreiro do rei, enfim. Então ele vai atrás da Celina e ele se depara com ela e ele não imagina que ela já tem naquela época 18 anos. E ele não esperava que ela fosse uma menina nova com a reputação que ela tem. E o Cale, nesse meio tempo, ele tá achando isso muito perigoso. E aí ele então faz uma oferta. Se ela ganha e vira ali a ganhadora do rei, o rei vai libertar ela daqui a 6 anos, vamos dizer assim. Só que ela fala, vamos barganhar isso aí. E os dois acabam barganhando e em 4 anos, ela servindo o rei, ela ganha a liberdade dela, que é o que ela mais quer. Então ela aceita. Então chegamos ao Castelo de Vidro, né? E então a gente começa a conhecer um pouco também do passado da Celina, das coisas que ela esconde. A gente tem um relacionamento construído entre a Celina e o Kael, a Celina e o Dorian, e uma princesa que se chama Nehemia. E ninguém sabe quem que ela é. Até porque eles querem utilizar esse bônus para no final ali ela vencer, então ela mostrar quem ela realmente é, a identidade verdadeira dela. Então ela começa a ser chamada de Lilian. Só que quem sabe o Dorian e o Kael. Tá. Começam então a ter ali os desafios para quem for vencendo, né? Vai passando de fase para chegar lá no final e duelar um contra o outro. E quem ganhar vira lá o ganhador do rei. Só que nesse meio tempo, ela começa a criar um vínculo com o Ken, um vínculo sutil de amizade entre os dois, porém a gente vê que tem uma químicazinha, até porque tem um certo momento ali no livro que tem tipo um, um festival, sei lá, um negócio assim, que ela não pode ir,
E ela, nesse dia, ela acaba descobrindo uma entrada no quarto dela que vai dar para uns túneis no castelo e que, se ela quisesse, ela fugia. Só que ela não fugiu, por quê? Ela falou que se ela pensou, né? Se eu fugir, eles vão vir atrás de mim. E aí eu vou voltar para Endover como escrava. E eu não quero isso. Então eu prefiro ficar aqui, ganhar esse negócio, passar 4 anos servindo esse cara, mas ganhar minha liberdade. Ok. Quando ela tá nos túneis, ela encontra uma tumba. A tumba da rainha falecida, da Queen Helena. E nesse meio tempo que ela tá lá, ela descobre meio que um local em que ela vê a festa que tá acontecendo lá. Então ela vê todos os assassinos e todos os ladrões ali, menos ela. E ela fica chateada com essa situação. Bom, acontece uma situação ali e ela corre de volta pro quarto dela, porque ela sabe que o Kay vai verificar ela, né? O que que tá acontecendo. E aí ela dorme. E quando ela acorda, ela viu que alguém deixou um anel para ela. E na verdade foi o Kayle que levou para ela como um presente. Mas em contrapartida, ela também começa a crescer ali um sentimento entre ela e o Dorian. Sim, o príncipe. E aí o negócio fica complicado. Por quê? A gente tem um embate do Kayle, que tem que proteger o príncipe porque ele não confia nela porque ela é uma assassina e é das melhores. E ele também fica meio assim porque ele tá criando sentimentos por ela e não quer deixar, né, que tenha ali sentimentos com dor. Mas não serve de nada, porque os dois acabam tendo um ciricutico ali entre eles, né? Um relacionamentozinho entre eles ali. Só que nesse meio tempo também começa a acontecer umas mortes estranhas, que ninguém sabe de onde vem. E começa a atacar as pessoas que fazem parte ali de quem vai estar guerreando para ser o vencedor ali do rei. Só que a magia foi banida dessas terras. Então ela começa a se perguntar que marcas são aquelas, por que está acontecendo isso, enfim. E aí ela recebe a visita de um espírito. E esse espírito nada mais é do que a rainha falecida Helena, que fala para ela que o castelo está sofrendo com a aparição de uma grande coisa ruim, que ela precisa ganhar esse torneio, que ela precisa proteger não apenas o castelo, mas também outras pessoas. Ela, minha filha, não tá entendendo lé com cré nessa história toda. Ela acha que ela tá ficando maluca. Até que chega o final ali do livro, tem toda uma situação que acontece, mas ela ganha o torneio lá. E quando ela ganha esse torneio, ela começa a pensar, tipo, cara, agora eu sou a vencedora do rei. Como é que eu vou me relacionar com o príncipe? Esse negócio não vai para trás, não vai para frente. Ele precisa casar porque ele vai assumir o trono e não vai ser eu que primeiro sou uma assassina, já começa por aí. Então ela termina tudo com o Dorian. E aí, então, a gente tem a finalização desse livro. E eu achei esse livro muito legal, logo para introdução. Só que você fica meio perdido, porque a gente tem que lembrar que tá lendo uma romantasia, então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, já levei, um spoiler não, mas uma dica de que tem certo livro que você tem que ler dois ao mesmo tempo, porque se passa na mesma época. Enfim, lembrando que ela começou a escrever isso com 16 anos. Dito isso, eu dei 4 estrelas para esse livro, eu gostei bastante, quero muito continuar o segundo livro, não sei se eu vou ler agora, mas vamos com calma que a gente chega lá. Enfim, comenta aqui pra mim o que vocês acharam, se vocês já leram, se não leram, comenta seu personagem favorito, se vocês são time Dorian, se vocês são time Kayle, porque eu fiquei ali, ó, dividida sem saber que time Kayle era. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!